tirar o óculos porque... Ai, Léo, eu não tinha te visto. Eu só enxergo para ler sem o óculos, então vocês me dão licença. Caridade, né? Fiquei pensando, é um assunto tão fácil, né? Todo mundo faz caridade. Todo mundo sabe o que é caridade, né? Então eu fiquei pensando no sentimento que as pessoas têm quando elas fazem a caridade. Como é que elas se sentem quando elas fazem a caridade? Então eu vou deixar aqui uma perguntinha no ar e quando a gente terminar, né, a nossa reflexão, nossa conversa, a gente volta para que vocês me digam qual o sentimento que vocês têm quando vocês fazem uma caridade. Que realmente deve ser de vocês, né, que não precisa estar ligado em nada ao que eu vou dizer aqui. Que realmente fala basicamente o que é caridade, né, para as pessoas que estudam muito mais tempo do que eu, conhecem bem. Então, a palavra caridade vem do latim caritas, que se traduz na prática da solidariedade diante de situações em que a vida estiver ameaçada. No dicionário, a caridade é a virtude teologal ligada à teologia, que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. No sentido figurado, é o ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e desprotegidos. Então, se a gente pensar, tudo é uma coisa só, né? A caridade é, acima de tudo, ajudar ao próximo, né? A caridade na Bíblia tem o significado de amor. E segundo o mesmo livro, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu irmão. João, capítulo 15, versículos 13 ao 17. E assim, Jesus de Nazaré o fez, andando pelas ruas e vielas de Jerusalém e de outras cidades de sua época, fazendo o bem. Jesus realmente fez o bem, tanto que ele estava aí, ele veio para que a gente se inspirasse nele. Não é verdade? Tudo que ele traz é para nos dar, tudo que ele trouxe para nos dar inspiração. Nós temos que nos inspirar nele. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, o Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Nós vimos ali, né, que Jesus andava pelas ruas fazendo, né, o bem. Para ele, o bem era uma coisa muito fácil, né? Ele nem com certeza diria que era uma caridade da parte dele. Ele fazia o bem, ele veio para isso, para fazer o bem e para nos mostrar que nós temos que fazer o bem. Mas aí ele deixou, né, para nós, né, entendermos um pouquinho melhor qual seria o sentido, né, da palavra caridade, o verdadeiro sentido. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A benevolência é a bondade de ânimo para algo ou alguém. A bondade que a gente tem para com a outra pessoa. A indulgência é a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência e misericórdia com a outra pessoa. Então vamos começar falando sobre indulgência. Indulgência é um sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Ou seja, tudo aquilo que a gente não faz no dia a dia, né? Sim, fácil. Ou então, como diria, né, o Lulu Santos na música Toda Prova de Amor, não desejamos mal a quase ninguém, né? Então a gente vai... Quase todo dia nos pegamos criticando, julgando as pessoas, só porque nem sempre elas pensam como nós e nos sentimos no direito de julgá-las. Eu me lembrei agora, vindo para cá, né, eu tinha alguns exemplos, mas me lembrei quantas pessoas, né, deixaram de ser amigos, quantas famílias deixaram de se ver, só porque eles não têm a mesma escolha, não têm o mesmo pensamento politicamente. Né? O quanto a gente teve essa divisão, né, de um tempo para cá, uma coisa assim muito triste, porque política é política, gente, né? Independe da nossa vida. A gente vota, vai lá, coloca a pessoa, mas o que ele vai fazer lá independe da gente.
Nós não podemos estar todo dia falando com essa pessoa, exigindo alguma coisa. Por mais que a gente exija, ele faz o que ele... Infelizmente, ele faz o que é certo. Então, a gente tem uma ruptura, né, dentro de uma família, por causa disso, por causa de política, né, das pessoas não conseguirem sequer se falar mais. Né? Não, ele gosta do fulano, eu gosto do ciclano. Não tenho como conversar com ele. A gente nunca vai conseguir conversar. E mesmo amigos assim de anos, né, que tinham tanta, que trocavam tanto, né, além da amizade, trocavam, sabe, convivência com família, com filhos, tal, que criaram os filhos juntos, né? De repente existe aí também uma quebra nessa amizade por causa da política, o que é muito triste, né, gente? Então, assim, não julgar é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil realmente. A gente se pega julgando o tempo todo. Não adianta a gente dizer, não vou julgar, não estou julgando, está julgando. Né? Se você pensou, não, aquela pessoa não devia ter feito isso, está julgando. Né? A gente nunca sabe o outro lado da pessoa, a gente só julga, né? Porque a gente não parou para discutir com a pessoa, para conversar com ela. Então eu peguei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, você está passando na rua, você vê uma batida de carro, 2 carros batendo, 2 pessoas batendo seus carros. Na hora você começa, mas aquele ali entrou errado, não devia estar entrado ali, este aqui não deve ter dado seta, aquele ali... Você está só julgando e passa, vai embora, mas foi julgando até lá. Ou então viu um atropelamento, também tem que atravessar aqui, não é o lugar de atravessar, né? Tem a pista de pedestre, tem não sei o quê, mas tá. O vizinho acorda naquela alegria, né? Música no último volume. A minha vizinha aqui faz isso todo dia. Música no último volume. E você dentro de casa com aquilo, né? Pô, que cansaço isso. Mais um exemplo que eu vou dar para vocês. Você passa na rua de carro, a pé, seja de que jeito for, tem uma criança sentada na rua. Cadê a mãe? Onde é que está a mãe dessa criança? Não tem ninguém supervisionando essa criança? Não tem ninguém vendo o que está acontecendo com ela? Eu vou voltar depois. Cachorro, né? O cachorro do meu vizinho late o dia todo. O dia todo. Eu não sei por que ele late. No mínimo não dão comida para ele, não cuidam dele, não ficam com ele. Ele deve estar doente e ninguém presta atenção nesse cachorro. Então aí eu voltei aqui. O cachorro. Né? Por que a gente não pode ir até a casa do vizinho e de conversar com o vizinho? Olha, o seu cachorro está latindo demais. Isso está me deixando preocupado. Eu não vou criticar, está latindo demais, está me incomodando. Ele está me deixando preocupado. Será que ele tem alguma coisa? Será que a gente pode ajudar? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Se você precisar sair, se você quiser que eu venha vê-lo quando você não estiver em casa, é só me falar que a gente vai dar um jeito. Eu dou um jeito de ajudá-lo, tal, nisso. O vizinho. A música no último volante, no último volume. Tá, pá, pá. E você lá dentro de casa. Gente, por que eu não posso dançar e cantar junto com ele? Coisa mais gostosa. Né? Não, ele está dançando, eu estou dançando também. Por que eu não posso simplesmente, né, pegar a energia dele, que é uma energia boa, e usar ela para mim também? Por que isso não pode ser interessante para mim? Por que isso não pode ser legal para mim? Por que não pode melhorar o meu dia a partir disso? A criança sentada, tal, você passa a ver aquela criança. Por que você não para ver se realmente aquela criança não está sendo supervisionada? Se simplesmente não aconteceu alguma coisa com aquela mãe que ela teve que sair 1 minuto, mas lá de onde ela está conseguindo de um jeito ou do outro olhar aquela criança que está na rua. Ou então, se você está vendo essa criança na rua, por que você não para, toca a campainha em alguma coisa? Olha, ele está na rua, será que você não percebeu e ele saiu sem você ver? Então, tudo isso é uma forma de você estar ajudando, né, as pessoas sem julgar. Né? Vou ajudar sem julgar. Porque é muito fácil, a gente nunca sabe a história do outro lado. A gente sempre para, né, para... Não, isso deve ser desse jeito, daquele... É muito difícil a gente não julgar. Muito, muito, gente. Você já sai de casa julgando tudo que vai acontecer. Então, a gente precisa aprender a não julgar.
benevolência, bondade de ânimo para algo ou alguém. Eu diria que é uma pessoa que doa uma grande parte do seu tempo para ajudar alguém. E aí eu me lembrei, como disse a Marina, né, das pessoas que estão envolvidas aqui na entrega de cestas básicas. Né? Esses voluntários deixam, né, um momento da sua vida, um momento do seu dia, vão até essas casas, entregam a cesta básica, mas eles entregam muito mais do que isso, eu tenho certeza. Entregam amor, carinho, atenção. Eles vão até lá para conversar com essa família também, para saber se podem ajudar, além da cesta básica. A cesta básica, às vezes, para essas famílias, passa a ser simplesmente uma forma de encontrar essa pessoa. E com ela conversar e contar dos seus problemas, que muitas vezes ela não pode ser ouvida. Contar do seu dia a dia, contar o que ela gostaria de fazer, contar onde ela gostaria de melhorar. Então, eu acho que esse trabalho de chegar até a família, conversar, que é o trabalho que eles fazem aqui, é assim, eu me sinto muito feliz de poder fazer parte dessa equipe também. Quero agradecer que essas pessoas que me receberam para ajudar nessa parte do centro, muito obrigada, porque realmente é um trabalho muito bonito. E os nossos voluntários são realmente muito queridos. Quando Jesus fala em caridade, ele não se refere à esmola, mas sim sobre todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles quem forem, inferiores, iguais ou superiores. A caridade moral, que é o que nós estamos falando até agora, que é a caridade que não julga, que é a caridade que ajuda sem julgar. Jesus nos apresenta a indulgência porque nós precisamos dela. E dessa forma nos proíbe de humilharmos os desafortunados. Nós nunca podemos nos achar melhor do que aquele que está recebendo uma ajuda. Nós não sabemos, não é verdade, por que ele está nesse momento de aflição, de perda de tudo que ele tinha. A gente não sabe por que ele está nesse momento. Então, se você levar a cesta básica, como eles fazem aqui, mas se sentar do lado dele e conversar sobre o que aconteceu com ele e como que você pode ajudar, 5 minutos de conversa a gente faz um bem tão grande para essas pessoas. E elas não vão se sentir humilhadas, elas vão se sentir acolhidas. Porque pensem bem, né? Se coloquem no lugar delas. Como é difícil você ter uma vida tranquila, onde você tem seu trabalho, onde você consegue ajudar a sua família, onde os filhos estão bem, onde você está até prosperando. E de repente, por algum problema, tudo isso deixa de existir. E você precisa de ajuda das pessoas para poder pelo menos sobreviver e procurar um emprego para realmente tentar levantar, né, a sua vida novamente. Então, imagine como ele se sente humilhado quando você chega com uma caixinha de cesta básica na casa dele. Não é fácil para ele. Puxa vida, todo mundo agora tem que me trazer as coisas porque eu não posso fazer as coisas por mim mesmo. Então, é muito acolhedor, né, quando você fizer, seja quem for que faça esse tipo de trabalho, vá fazer esse tipo de trabalho, se lembre, né, de dar carinho, atenção, mostrar para ele que o que você quer é só ajudar, que você não está se sentindo mais importante do que ele é muito importante também. E que ele com certeza vai conseguir sair do lugar onde ele está, melhorar, tá? E também fazer esse tipo de caridade, também fazer esse tipo de trabalho. A menina que me ajuda em casa, por exemplo, toda vez que eu compro alguma coisa assim tal, e eu quero me desfazer de alguma coisa que não é velha, não está rasgada, nem estragada, mas que, né? Eu digo para ela, você não quer levar? Ela, eu vou levar, se dá para me usar. E hoje de manhã ela disse para mim assim, ai, dona Nádia, ontem bateu na minha porta uma senhorinha e ela pediu se tinha alguma coisa para dar para ela, porque ela acabou de se separar e ela não tinha nada. Ai, dona Nádia, eu dei as fronhas, eu dei um edredom, eu dei uma coxa. Afinal, eu ganho, eu também tenho que dar, eu também tenho que ajudar. Então, quer dizer, ela entende, né? E ela não estava humilhando a pessoa. Muito pelo contrário. Ela achou que ela podia ajudar, ela ajudou. Então é isso, a gente ajudar sem humilhar, sem julgar,
realmente de coração. Essa parte que Jesus diz, né? Amarmos os nossos inimigos, e amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 887. Difícil, né, gente? Difícil, né? Você retribuir o bem com o mal. Mas eu penso assim, né? Para mim também é difícil. Não pense que porque eu estou aqui falando que eu faço isso todo dia. Não, é difícil para mim também. Mas eu estou aprendendo a pensar o seguinte: se por um acaso, né, eu fizer o bem, mesmo que a pessoa tenha me feito mal, quem sabe, né? Se todo mundo fizer isso, ela não vai começar a perceber que ela também pode fazer isso. Deixar de fazer o mal para fazer o bem. E também, se ela não perceber, né, o que é importante para nós é nós estarmos bem. Nós fizemos o bem. Nós queremos que essa pessoa fique bem. Então, nós estamos fazendo o bem. Se ela escolher o caminho de fazer o mal, continuar fazendo o mal, nós não podemos fazer nada, mas pelo menos nós vamos nos sentir bem por ter feito o bem para ela. Estou me arrastando muito, Líria. Eu vou falar um pouquinho agora da esmola, né? Que eu acho assim que é uma coisa bem humilhante, né? Que as pessoas que pedem, né, geralmente estão numa situação bem difícil, né, gente? Bem difícil mesmo. O que podemos falar sobre o ato de se dar esmola? Pense em como deve se sentir humilhada uma pessoa que, por qualquer motivo em sua vida, tem que esmolar. Devemos ajudar o mais fraco, de novo, sem julgar e sim com entendimento. Sempre lembrando que por trás dessa pessoa existe uma história de vida que o levou a pedir ajuda. Com certeza. Ele está num momento difícil e ele está pedindo ajuda. Então ele não deve ser humilhado, muito pelo contrário, ele deve ser acolhido, ele deve ser entendido. Aqui eu lembro, tem uma história no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que conta de uma senhora que era muito rica e ela se vestia, ela ia a um bairro bem pobre, né, ajudar as famílias desse bairro e tal, e ela se vestia conforme as pessoas desse bairro. Estou dando uma cotizada na história. Conforme as pessoas desse bairro, ela ia da mesma forma que eles estavam vestidos, apesar dela ser uma pessoa rica, né? Ela ia dessa forma. A ideia dela qual era? Eu não vou humilhar as pessoas. Eu vou, ai meu Deus do céu, eu vou ajudar as pessoas. Então, é uma forma dela, ela entendeu que as pessoas devem ser ajudadas sem ser julgadas e sem humilhadas. E ela levou a filha dela uma vez. E a filha dela disse assim, eu também quero fazer caridade. Ela diz assim, quando você tiver condições de comprar o pão para as famílias, quando você tiver condições de fazer as roupinhas para a família, você vem fazer a caridade. Porque se você fizer a caridade através de mim, você não está fazendo caridade. Você não está fazendo a sua, não é sua caridade. É a minha caridade que você está usando. Então a gente tem que lembrar outra coisa, caridade é pessoal. É minha, eu vou fazer a caridade. Então ela é pessoal. Certo? A gente tem que lembrar que tudo que a gente faz ao próximo é caridade. É uma conversa, é sentar do lado, é levar o senhorzinho para casa, né, Karen? Quando ele estava bêbado, mas levou a si mesmo, né? Então é levar o senhorzinho para casa, conversar com uma pessoa que talvez não esteja bem naquele momento, você sinta isso, então você senta do lado. Eu acho que até assim, é só se a gente sentar do lado da pessoa, né? E passar um pouquinho da nossa energia, fazer uma oração por ela, né? A gente já está fazendo caridade, porque a gente quer o bem dela, acima de tudo. Por isso que a gente está fazendo isso, né? Por isso que a gente está fazendo essa caridade para ela.
Lembrar também que qualquer ajuda, seja qual for, só trará alegria ao próximo e a nós mesmos se for feito com humildade. Nós temos que ser humildes na hora de fazer caridade, como a gente está falando, eu estou falando desde o começo, sem julgar, sem humilhar, acima de tudo, respeitando aquela pessoa, ouvindo se ela quiser falar, acolhendo, isso que é o mais importante. Aí, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo volta um pouco ali na caridade moral, que consiste em suportar uns aos outros. E é o que menos fazemos nesse mundo inferior, onde estamos encarnados no momento. A gente começou com briga entre família por causa de política, né? Julgamentos, tudo isso, né? Discórdias, tudo isso mostra que nós realmente não conseguimos ainda fazer a caridade moral como ela deve ser feita. Nós sabemos, teoricamente, ela está aí, mas a gente ainda não consegue colocar em prática, né? Outra coisa, a caridade moral não pode impedir a caridade material, né? Então, a gente não pode simplesmente sair por aí dizendo fulano de tal é isso, aquilo outro, e de repente eu vou levar uma cesta básica para ele. Quer dizer, não é assim. Se eu vou levar a cesta básica para ele, eu vou levar de coração. Eu não estou julgando ele, né? Estou vendo como ele é, o que ele é, tal. A gente fala, mas a bem da verdade é isso mesmo, né? A caridade moral é a caridade do não julgar, né? E a caridade material, gente, é a caridade mais fácil de fazer, eu acho. O centro pediu para que estamos precisando de óleo, de arroz, de feijão e tal. Vou levar 1 quilo de arroz, vou levar um feijão e tal. Fácil, não é? Pego em casa antes de sair e trago. Então, é fácil. Agora, a moral é muito difícil. Muito difícil é trazer esse alimento e não pensar assim, que família será que está recebendo isso, né? Será que eles realmente estão levando a sério esse trabalho? Nós estamos levando a sério esse trabalho, como caridade. E a gente deve se lembrar que o pobre rejeitado pode estar, que num pobre rejeitado pode estar um espírito que nos foi caro e que está, no momento, em situação inferior à nossa. Bom, agora vamos voltar para a pergunta. Qual o sentimento que vocês têm quando vocês fazem caridade? Foi rapidinho, né, amiga? Não estou olhando ninguém, tá? Eu vou nas pessoas que eu conheço. Diga, Léo. Eu era bem jovenzinha, eu estava na outra igreja, né, e eu, quando tinha esse trabalho de ajudar as pessoas, eu ficava com vergonha de falar, mas eu sentia assim que eu estava mais perto de Jesus do que quando eu ia na igreja. E eu não falava nada para ninguém, eu ficava morrendo de vergonha de falar isso. Mas eu sentia que estava mais perto quando a gente ia visitar as famílias do que quando eu ia mesmo na igreja. Aí eu ficava, ai meu Deus, eu estou errada pensando nisso. Com certeza não, tá vendo? Esse sentimento. Com certeza não. É um sentimento muito bom. É esse mesmo que deve existir. Eu não falei nada para ninguém da igreja. Getúlio. Eu acho que ele devia agradecer mesmo. Porque tem tanta gente que não tem, nós, graças a Deus, temos e podemos ajudar. Muito bem. Agradecer a Deus por termos condições de ajudar e não estar sendo ajudado. Isso aí. Karen. Fica bem alegre, muito bem. Betânia. Acho que é gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Luzia. Bom, eu fazia parte também, né? Eu não estou indo junto, mas por uma razão, né? E o que eu achei legal, porque teve família que no começo, eles ficavam meio tímidos assim, mas chegou um tempo que eles falaram que eles queriam que a gente fosse só para ver eles, que eles se sentiam bem com a presença da gente. Vê como é E a importante, gente né? foi. Tá vendo? Muito bom. Seu Jurandir, tá quietinho aí, vamos lá. Seu Jurandir sempre quietinho. É, o senhor Sorriso, mas estava sempre junto, né, Jesus?
É uma satisfação que a gente não tem como explicar, não tem como dizer. Tem que sentir na hora que você vai fazer esse trabalho assistencial, não de doação, trabalho assistencial, a gente se sente fortalecido, para falar a verdade. Quando a gente sai dessa... Eu estou afastado também desse trabalho, mas quando a gente saía, fazia o encerramento, era uma satisfação muito grande. Parece que a gente se sentia leve, sossegado. Muito bem. Vamos lá. É engraçado que eles agradecem tanto, né? Parece que você está fazendo um monte de coisa, né? Você fala, só isso. Não é deles, é nosso. Eu ia chegar em você. Porque a gente está ajudando, mas o bem que faz para a gente, que ajuda, que a gente pode se doar um pouquinho, é tão grande. Com certeza, com certeza. Vamos perguntar para os novos. A senhora. Como é o nome da senhora? Eu? É. Meu nome é Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. E a senhora? Eu acredito que a caridade tem que começar a partir da minha casa. Muito bem, com a família. Com a família. E depois, com aquele que está mais próximo, com o vizinho, ter essa compaixão, ter paciência com aquele que tem o cachorro latindo, bota o rádio alto. E essa compreensão, acho que se você não tem um coração grato, não consegue fazer caridade. Então, estar vindo aqui é estar procurando uma caridade para mim mesma. Muito bem. Para me fortalecer, para poder fazer a caridade. Com certeza. Eu sinto assim. Obrigada. Vamos, você. Bom, eu compactuo da maioria aqui. Eu acho que a satisfação maior é da gente mesmo quando a gente faz qualquer tipo de caridade, né? Dessas que você falou. E com certeza material é a mais fácil. Concordo. Vera. Ah, não quero falar, tá vendo? Não faz caridade, olha, ele não quer nem falar. Faz essa caridade. Faça essa caridade, tá certo. A turma está falando, né? É muito gostoso a gente poder levar alguma coisa para alguém, dar alguma coisa da gente para alguém, né? Uma palavra, um objeto, um alimento, né? Isso é bom para a gente mesmo. Não sei, eu acho que é isso mesmo. Eu sinto isso. Ah, que é Você. Faço minhas palavras. Esse pessoal está econômico em palavra hoje, né? Marina. Eu sou muito grata quando eu posso ser útil de alguma forma, seja conversando, seja de uma forma material. Mas de verdade eu carrego no meu coração uma gratidão muito grande pela caridade que eu já recebi na minha existência. E tantas pessoas que me ajudaram em várias épocas, seja material, seja emocional, então eu também sou muito grata a isso. Porque da mesma forma que a gente muitas vezes pode ser um instrumento, tem muitos que são instrumentos na nossa vida. Com certeza. Isso é muito bom mesmo. E a pro é nosso instrumento. A pro é nosso instrumento. Alex. Larga o celular, Alex. Eu só não consigo ter caridade com o vizinho do São Paulo. Principalmente se eu estiver ouvindo funk. Olha, tá vendo? Se eu estiver ouvindo rock clássico, até posso lá dançar. Tocar. Mas vamos dizer assim, funk ninguém merece. Tá bom. Como é o seu nome? Meu? Maria Cláudia. Vamos lá, Maria Cláudia. Para mim, fazer o bem sem olhar a quem, né? É isso mesmo. Com o coração. Agora eu vou chamar meu marido, porque ele adora falar. Vamos, seu Celso. Não vem preparado, eu imagino. Eu acho que só uma palavra resume o sentimento que a gente tem quando a gente faz o bem. Porque para mim a definição de caridade, apesar de não ser teorizado muito bem, parabéns, para mim caridade é fazer o bem, como ela disse, sem importar a quem. Né? E esse sentimento de fazer o bem nos dá um sentido de gratidão, de bem-estar, que não é o obrigado da pessoa, é a gratidão interna que a gente sente e que a gente, inclusive, pode motivar. Um assunto, um ponto importante da caridade, né?
Você É da linha. Que a caridade não pode ser terceirizada, né? Mas também a caridade ela pode ser transformada numa corrente virtuosa, né? Eu tenho um exemplo, né? Não é caridade, o fazer o bem pode se transformar numa corrente virtuosa. Eu outro dia estava precisando, eu passei na casa, queria fazer uma calçada na minha casa e vi que tinha sobrado os tijolos do vizinho, né? E os boquetes do vizinho, e fui perguntar para ele se ele podia me vender, né? Estava sobrando, estava em cima do canteiro dele. Ele falou, meu cunhado e minha filha estão aí, minha filha está aí, inclusive, eu vou chamá-los lá. Aí veio a filha, e a filha falou, deixa eu chamar meu marido que ele está pensando em fazer alguma coisa, mas eu falei, não, você está pensando, não tem problema, é só, eu vou fazer, eu já fiz a cotação, já sei quanto custa, né? Só queria poder aproveitar, vocês podem se desfazer comigo, né? Aí o rapaz me vendeu os boquetes, né? E a menina falou, eu queria pedir um favor para você. E nós estamos aqui porque minha esposa, minha mãe, está com pressão alta. Está tendo crises de pressão alta, nós viemos aqui para ver. Nós não temos um médico, ela vem em São Bernardo, nós temos um médico cardiologista que ela pode ser atendida. Você pode me indicar um? Eu fui em casa, no dia seguinte, preparei, inclusive, coloquei no papel, né, no PowerPoint, o nome do médico, o telefone e tal, e levei para ele. E deixei com ele na tarde, né? No dia seguinte, na hora que eu fui desligar o computador, eu vi que eu não tinha colocado o telefone do médico. Coloquei o telefone e fui... Caridade pela metade. E eu falei, e ela, como é que ela está? Ela falou, eu estou trazendo esse papel porque eu coloquei o telefone do médico, se quiser marcar e tal. Ele falou, não, ela está, ontem ela estava mal, agora estava bem, agora está mal de novo, eu não sei. Foi bom que você trouxe o telefone que eu vou marcar. Eu falei, quer que eu ligue? Se você não conseguir, faça, eu ligo para ele, tento conseguir me encaixar e tal. Por favor, faça isso por mim, porque eu acho que eu não conheço, eu não sei quem é, não sei o quê. Eu fiquei preocupado, fui para casa, eu não fui me sentindo bem. Eu achei que eu não tinha cumprido com a minha atitude, ação do bem até ali. Entendeu? Porque ele estava desconfortável e eu saí desconfortável. E tem coisas que às vezes a gente não consegue. Você falou que a gente não pode terceirizar a caridade. Mas eu não conseguia resolver o problema da mulher com pressão alta. Mas eu tinha uma amiga que é socorrista. Terceirizou na hora. Eu liguei para ela na hora ali. Falei, olha, aconteceu isso comigo. Ela perguntou, você quer que eu dê uma passada lá? Eu falei, nós vamos juntos lá. Eu acho bom, porque eu vou ficar tranquilo. E eu acho que talvez ela esteja até tranquila, mas o senhor estava muito preocupado. O marido dela. Ela veio. Eu fui junto e ela viu que ela estava tomando uma medicação que a filha dela tinha dado para ela, que era um complemento alimentar, para a situação dela era ruim. Ela ficou aquilo. Mas mais do que isso, ela falou também mover se essas medicações que você está tomando, e vai. medicações adequadas. Ela contratou uma terceira amiga que veio fazer uma consulta, mudou os remédios dela e todo dia eu passo e pergunto como é que ela está. Eu falo, nossa, ela está ótima agora, nunca mais teve essa crise, essa oscilação, porque resolveu. Então, realmente, caridade ou fazer o bem é algo que a gente é muito pessoal. Mas você pode criar uma corrente virtuosa do bem. E nesse caso, eu não poderia resolver. Como a segunda pessoa também conseguiu resolver totalmente, e uma terceira pessoa deu a solução definitiva. Então a corrente do bem é uma corrente contagiosa. Com certeza. Obrigado. Se a gente quer modificar alguma coisa no nosso entorno, a gente tem que começar modificando a gente mesmo. Metade da palestra foi dele, né? Só ele quis fazer palestra. A próxima é dele, né? A próxima é dele. Marina já marca. Bom, gente, agora finalizando, vamos dizer. Segundo Paulo de Tarso, caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor.
Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como podemos praticar a caridade no dia a dia, segundo Paulo de Tarso? Amar a todos simplesmente pelo desejo de amar. Suprir a carência afetiva inerente à própria condição humana. O desejo sincero de fazer algo em benefício do bem comum. Superação do orgulho e do egoísmo, justamente os maiores obstáculos ao progresso moral da humanidade. Pois é através da prática da caridade que o homem deixa vir à tona a natureza íntima do seu ser. O amor extensível ao seu semelhante. Ser caridoso é uma atitude evangélica e uma predisposição ao amor perante a Deus e perante a si próprio. Obrigada, boa noite, pela caridade de vocês de terem me ouvido.